com a BEP, de também retomar um pouco isso, essa centralidade que o professor tem, o papel que ele tem para esses alunos, né? E, lamentavelmente, muitas vezes substituindo o papel de pai e mãe. Não é isso que é desejável, mas muitas vezes acontece. Então, no Ministério, nós temos trabalhado com a Secretaria Especial de Direitos Humanos. O Ministério, pela primeira vez na sua história, estruturou uma coordenação geral de direitos humanos, que é essa coordenação que eu trabalho, que eu coordeno desde que foi criada. Ela foi criada o ano passado. E, então, é um desafio absolutamente novo para nós, né, no Ministério da Educação, trabalhar, não no campo de direitos humanos, mas de ter uma estrutura dentro do MEC que afirme os direitos humanos para dentro das políticas educacionais. Depois eu vou falar um pouquinho como é que funcionam as políticas educacionais. Então, a educação em direitos humanos, segundo o próprio plano que o Erasto mostrou para vocês, que é esse o plano que eu acho que seria muito importante que em todas as oficinas ele compusesse, fizesse parte, isso. Tem materiais também que nós produzimos sobre educação em direitos humanos, que é essa publicação que também certamente está disponível online, mas também que pode ser estruturada e pensada, não sei, incorporada de alguma forma no material. Participou dessa publicação uma pessoa que todos nós conhecemos muito bem, que é a Nazaré Zenaide, que também é psicóloga, militante do campo de direitos humanos, uma pessoa que nós respeitamos muito e que nós do Ministério temos contado com o trabalho dela este ano, inclusive na formação em 15 estados, de quase 10 mil professores, não só ela sozinha, uma equipe que trabalha junto com ela. Então, a educação em direitos humanos, eu não vou falar que o Erasto já falou, eu acompanhei a sua fala sobre o que é educação em direitos humanos, né, mas entre um dos aspectos da educação em direitos humanos está a formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político. Então, não basta pensar que nós vamos dar aula para as crianças de direitos humanos e todo mundo vai sair, ou para os professores entendendo o que é isso, e também que isso vai gerar uma mudança de imediato, né? Isso não vai acontecer. Na verdade, nós vamos, a cada dia, trabalhando esse conteúdo, né, trabalhando esses conceitos, para que eles realmente passem a se constituir parte, não é uma disciplina, que não se deseja uma disciplina de direitos humanos na escola, mas que ela faça parte de tudo o que acontece na escola. Então, a educação, né, é entendida, compreendida por todos como um meio privilegiado na promoção dos direitos humanos. Então, na nossa compreensão, e por isso esse projeto ele se torna tão importante, que cabe priorizar a formação de agentes públicos para atuar na afirmação dos direitos humanos na escola. E, claro que é importante dizer que a preocupação que teve na estruturação do Plano Nacional não foi de pensar só a educação. Os eixos do plano, né, são muito importantes, que há vou dizer assim, uma responsabilidade articulada entre alguns setores. Então, justiça, segurança, mídia, também a educação não formal, além da educação formal. Então, o plano ele trata exatamente desses 5 eixos que eu falei, né? E é importante pensar que não é só a educação que vai trabalhar com isso, e o Erasto também abordou isso bastante bem. Então, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos ele foi estruturado em cima do Plano Mundial. Na verdade, não é como todos sabemos, o Brasil é signatário de alguns compromissos internacionais, e um dos compromissos internacionais no campo da educação em direitos humanos é o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, né? E no Programa Mundial está claramente posto que a educação contribui para criar uma cultura universal dos direitos humanos, exercitar o respeito, a tolerância, a promoção, a valorização das diversidades étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de gênero, de orientação sexual e outras. E assegurar a todas as pessoas o acesso à participação efetiva em uma sociedade livre. Bom, para pensar numa sociedade livre, a gente teria que dar uma mirada assim, do que tem sido os dados da educação brasileira, né? Nós temos passado, nos últimos anos, um avanço muito grande. A educação em si, como um direito, ela tem alcançado resultados que a gente pode dizer assim, que caminham de uma maneira mais satisfatória do que era. Contudo, eu vou só citar, por exemplo, a taxa de analfabetismo, que era em 91, de quase 20%, ela cai em 2001, agora já mudou, para 12,4%, segundo os dados do IBGE. E
a situação do acesso à educação, que é um direito também que é muito importante para nós que trabalhamos na educação, que era de 86, né? Na década de 80, a gente não tinha conseguido passar de 86. Agora, em 2000, nós já estamos com quase 98% e acreditamos, e vocês viram os últimos dados dessa política da educação muito clara, que foi estabelecido esse pacto desse governo com a educação, o compromisso com a educação, que já tem havido, mesmo os estados e municípios não tendo recebido recurso algum, só a mobilização social gerou a permanência, o acesso e a permanência e melhor resultado das crianças na escola. Então, diante desses dados, a gente pensa o seguinte: então, as desigualdades, as injustiças, né, a gente está vendo que tudo isso tem melhorado, mas isso, na verdade, muitas vezes não tem se traduzido em um ambiente mais igualitário, mais respeitoso nos espaços das escolas. Então, são pontos que é importante. Muitas vezes a gente dá conta da política de educação, mas não dá conta desse ambiente da escola, né? Então, eu queria só rapidamente passar que eu creio que na SECAD nós trabalhamos com algumas coisas que para nós foi entendido como importante, né? Para você aprender, você, na verdade, tem que ser respeitado na sua integridade, na sua essa alteridade, né, tem que ser observada na questão da aprendizagem. Então, a democratização é importante, sim, mas tem que ter qualidade da educação e tem que ter equidade dentro das escolas nos sistemas de ensino. E respeitar essa diversidade. A política educacional, como todos vocês sabem, certamente, passa por o Ministério da Educação, ele não tem a interferência no sistema de ensino. Nós trabalhamos de forma cooperativa, colaborativa, né? Então, esse desafio de fazer esse projeto, na verdade, não traz para o Ministério da Educação a responsabilidade que os sistemas, cada um deles tem com esses temas. Então, nós estamos trabalhando, certamente, nas oficinas regionais, e todo o trabalho que vai ser feito de forma articulada com as secretarias de Estado e dos municípios, onde nós vamos ter os professores envolvidos na formação. Então, esse é um desafio desse projeto. Então, não basta só organizar os profissionais da psicologia, mas passa também por uma organização de trazer os profissionais da educação e os sistemas de ensino também, né, no compromisso com essa agenda. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que construir junto com o Conselho Federal de Psicologia, junto com a ABEP, na implementação do curso. Para que nós pensemos, né, como enfrentar a violência na escola, certamente nós temos que pensar em 5 coisas que são fundamentais. Eu vou traduzir em 5, mas talvez todo mundo tenha um outro olhar. Projeto político-pedagógico. Toda escola tem o seu projeto político-pedagógico que deveria ter sido construído pela comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? A comunidade no entorno da escola, as famílias, os alunos, os professores, a direção da escola. E, certamente, tem escolas que conseguem, e também com o conselho escolar, que é essa instância que organiza, que era a antiga Associação de Pais e Mestres. Hoje é um conselho escolar, com uma perspectiva muito mais democrática,